É um motivo de alegria estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, juntamente com os irmãos para refletirmos na leitura da sua palavra. O culto de quarta-feira é um culto especial. É o culto de oração. É um culto onde a gente fala mais com Deus, né? E é um culto também onde a gente pode compartilhar com os irmãos um pouco da nossa luta e nós pedimos também oração. Então é um culto muito especial. Eu gosto muito do culto de quarta-feira. Deus seja louvado pela sua presença aqui na sua casa. Querido, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Desculpa, irmãos, errei. É Tiago, capítulo 3. Perdão. Tiago, capítulo 3. Todos encontraram? Amém? Leia comigo, acompanhe aí na sua Bíblia. Nós vamos ler aqui os versículos de 1 até o 12. Diz assim: Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Queridos, a advertência aqui de Tiago, no capítulo 3, é muito importante. Todos nós já experimentamos o poder terapêutico da palavra. Quem não já foi confortado por palavras de consolo em momentos difíceis? Quem sabe a perda de um ente querido? Quem sabe um problema na família e de repente aquele amigo te procura e conversa com você e você encontra ali conforto nas palavras. Quem sabe um conselho em um momento difícil. Então a palavra, quando ela é bem aproveitada, quando ela é falada no momento certo, as palavras certas, elas têm um poder muito grande, tanto para quem fala, quanto para quem recebe. Mas, olhando por um outro ângulo, o uso indevido da palavra, o uso indevido da língua, pode também trazer sérias consequências. Sérias consequências. Sabe, como eu falei no início, o culto de quarta-feira é um culto de oração, onde nós falamos com Deus. E você sabia, nós temos facilidade para falar com Deus. Nós falamos muito bem com Deus.
Nós procuramos as melhores palavras para falar com Deus. Você já percebeu que na oração a gente não fala qualquer coisa? A gente tem cuidado no falar, não é isso? Por quê? Nós estamos falando com Deus, não é com qualquer um. Com o nosso Criador, com o Pai, aquele que nos ama. Então nós temos todo um cuidado, todo um jeito. Então a oração fica aquela... Mas nós temos dificuldade para falar com o próximo. Também feitos à imagem e semelhança daquele Deus a quem nós falamos direito, né? Nós temos o cuidado, o zelo. É claro que eu não estou comparando uma coisa com a outra, mas nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz também que se nós não amamos ao próximo a quem nós vemos, tampouco podemos amar a Deus que nunca vemos. Irmãos, a mensagem dessa noite, ela vem mais como uma advertência. A mensagem dessa noite, eu creio que vai servir muito para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. Alguns veem sermões desse tipo como alguém diz assim, rapaz, hoje o sermão foi mais uma taca, né? E usa muito essa expressão lá no Nordeste. Mas eu quero dizer para você que antes da mensagem dar uma taca em quem ouve, ela dá uma taca em quem prega, porque quando você está preparando o sermão, você apanha demais. Apanha demais e você tem que se corrigir, tem que mudar e tem que ver, rapaz, se eu vou pregar isso aqui, eu vou ter que dar um jeito de também seguir primeiro, né? Então o sermão, antes de ser passado para o ouvinte, ele dá uma taca primeiro em quem prepara. E eu acho que a surra é maior. Agora veja, nós, quando falamos de maneira tola, de maneira sem pensar, né, no momento errado e as palavras erradas, nós prejudicamos a nós mesmos e também a quem ouve. A gente acaba prejudicando as pessoas que nos cercam. E é interessante, irmãos, que quem não tem o domínio da língua, quem não controla a língua, prejudica a si e às vezes, sem querer, prejudica até quem ama, prejudica a família, sai prejudicando todo mundo. Então, o uso indevido da língua é muito perigoso. Um órgão tão pequeno como você viu aqui no texto, mas que é como uma fagulha, uma faísca em uma grande selva seca. Nós moramos aqui no centro-oeste, nós sabemos que esse período de seca é um período que, com muita facilidade, grandes áreas pegam fogo, né? Às vezes uma fagulha de cigarro. A língua também é assim. Uma palavra já pode trazer sérias consequências. Cortar corações, acabar com relacionamentos, perder amizades, muitos perdem emprego, perdem o amor da família porque não tem o controle da língua. Então é algo, e é interessante que quase tudo que se faz nessa vida, a língua está envolvida no meio. Você precisa usar a língua, a palavra, né, dita na igreja, a gente usa muito, no trabalho, em casa, em tudo que se vai fazer, você está usando a língua. Mas é interessante que é um assunto que é pouco pregado. Algo que é tão usado, é tão pouco pregado. E a gente fica um pouco receioso de falar. Mas Tiago, ele não procurou meias palavras. Ele falou aqui em apenas 12 versículos. Ele falou muito, como você leu aí no seu texto. O que eu acho interessante aqui é que ele usa, né, algumas figuras de linguagem para poder explicar a questão da língua. Eu queria, antes de mais nada, dizer para você o seguinte. A palavra, como eu falei no início, se ela é pronunciada de maneira inconsequente, ela traz sérias consequências. Você lembra de Saul e Davi? Davi foi ungido rei de Israel. Davi era casado com uma filha de Saul. Saul odiava Davi e por muito tempo perseguiu, nós conhecemos a história. Há muitas referências bíblicas aqui. Eu vou evitar estar procurando na Bíblia para que a gente aproveite bastante o tempo. Mas se você quiser anotar, fique à vontade. Você sabe que lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 22, conta a história. Que Davi
se aproximando ali da cidade de Nob, estando ele com fome, o sacerdote Doeg o beneficiou com os pães da proposição, pão sagrado, que não poderia ser, qualquer um poderia chegar ali e comer, né? Era algo assim simbólico, mas porém tinha todo um significado. Davi estava faminto e Doeg o entregou os pães da proposição. Nós conhecemos a história e nós sabemos que um camarada, Doeg foi o camarada que viu o sacerdote entregando o pão para Davi. Então ele olhou aquilo dali e ele foi até Saul e contou a história totalmente no aumentativo, né? Ele falou para Saul, disse, olha, eu vi o sacerdote, parece que é Abimeleque, o nome dele, está aí no capítulo 22, versículo de 6 a 19, tem o nome do sacerdote que deu os pães, né? Então Doeg foi que falou, eu vi ele entregando pão e espada, a espada de Golias foi entregue também para ele. Então eu acho que esse camarada está tramando alguma coisa contra você. Eu acho, você já ouviu isso por aí, né? Então Saul ficou enfurecido nessa hora. Ficou muito zangado e mandou chamar o sacerdote. O sacerdote tentou explicar, não é nada disso, ele estava apenas faminto, eu tentei apenas ajudá-lo, mas eu não tenho nada, tramando nada, e tentou ajudar, não convenceu. Saul então pede para que os seus homens matem o sacerdote. Mas eles ficaram receosos, com medo do quê? Matar um sacerdote? Não, nós estamos fora. Então, Saul manda o próprio fofoqueiro matar a fio de espada o sacerdote, sua família e depois toda a cidade de Nob, que era uma cidade praticamente ali reservada mais para a questão sacerdotal, todos foram mortos. Ali, se você vê no versículo, acho que lá no finalzinho do versículo 19, diz que crianças que estavam amamentando, tudo, foram mortos tudo, animal morreu tudo, por causa de uma fofoca. Por causa de uma conversa contada diferente. Muitas vidas foram acabadas ali. Irmãos, isso nos ensina muito. A questão da fofoca é algo realmente muito perigoso. E eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto de dar ibope para fofoqueiro. E eu te aconselho a não fazer o mesmo. A fazer o mesmo, não dar ibope. O camarada vem com uma conversa, você tem que ver primeiro, olha meu irmão, essa conversa que você está me falando, passou pelo crivo das 3 peneiras? Que crivo de 3 peneiras é essa? O primeiro crivo da peneira é, o que você está me falando é a verdade? Absoluta é a verdade? Eu não sei se é verdade não. Então já não passou no primeiro crivo. Precisa mais nem continuar, né? O segundo, você já procurou a pessoa que está envolvido, quanto que você está me falando? Você já conversou com ele a respeito? Não fui ainda não. Então não falou com fulano que está envolvido e falar comigo que não tem nada a ver? Não estou entendendo. Já não passou no crivo da segunda peneira. E o terceiro e último, meu amigo, o que você está me dizendo vai ajudar a resolver o problema? Eu acho que não. Então, meu amigo, se não passou em nenhum desses crivos, cale-se e vamos morrer o assunto. Porque não tem utilidade nenhuma o que você está me falando, né? Então, se a gente começar a usar de sabedoria, a gente começa, né, a deixar a pessoa desconcertada e quem sabe um dia ela não se eduque nesse sentido. Então, você vê que a Bíblia aqui, ela mostra esse exemplo, né, de que uma fofoca trouxe morte de muitas pessoas. Veja, Provérbios, em capítulo 6 e 16 e 19, diz que dos 6 pecados, há 6 pecados que Deus odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Não é isso? Vocês conhecem bem o texto. O 7º pecado que a alma de Deus abomina é qual? O que semeia contenda entre irmãos.
Desses 6 pecados que está aí, depois que você dá uma olhada, você vai perceber que 3 deles estão envolvendo a língua. É pecado demais que se comete com a língua. Né? É coisa demais. Deus pegou, selecionou 7 pecados. 3 deles, quase a metade é só a língua no meio. Né? Então, veja. Em Provérbios 18, 21, diz que o poder da morte e da vida está na língua. As tuas palavras podem trazer vida e também podem trazer morte, depende do que tu fala. Há um ditado que diz que um soco dói menos que duras palavras, né? Então, muitas das vezes, quem fala não sente, mas quem ouve sente. Sente e sente muito, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Irmãos, pouco se vê alguém arrependido porque calou. A maioria dos arrependimentos é porque falou, né? Eu tenho aprendido que as minhas melhores respostas têm sido o silêncio, para muitas coisas. Para muitas coisas. Eu já evitei muita coisa com o meu silêncio. Eu já evitei muita coisa. E não é fácil, porque a impressão que dá para os outros é que a gente está por baixo. E o ser humano tem um ego. Eu não quero estar por baixo. Então a minha palavra tem que ser sempre a última, a mais alta. Então tem que ser assim, porque se for do contrário, vão dizer assim, o camarada perdeu a moral, né, está ficando por baixo. Então o ser humano tem dificuldade com isso. O ser humano tem dificuldade com isso. E uma vez eu vi um camarada dizer o seguinte: tu sabe por que a gente não pode? Porque a gente não é fraco, a gente é forte, então a gente não pode deixar com que fulano vença. Mas, irmãos, o forte não é aquele que não se controla e grita ou fala. O forte é aquele que se contenta. Quem cede é quem é forte, porque não é fácil. Então, o que não é fácil, só os fortes fazem. Entende? Aquilo que é fácil é para os fracos. É muito fácil você se desesperar, perder o controle, falar o que der na telha, isso é fácil. Então, isso é coisa para fraco. O difícil é o quê? Manter o silêncio, manter a postura. E se tiver algo de bom para falar, falar. Se não tiver, cale-se. Fique caladinho mesmo. Né? Fique em silêncio. É uma atitude muito difícil. Então, só os fortes conseguem. Só os fortes conseguem. Eu tenho tido muita dificuldade com isso. Mas, a longo prazo, eu percebi que muita coisa Deus já me abençoou e eu já tenho conseguido. É claro que eu estou longe de alcançar o objetivo. Estou longe. Porque eu sou um ser humano pecador. Limitado como qualquer um de vocês. Mas eu não desisto de lutar. Estou sempre procurando um meio de, aqui eu posso, aqui eu vou me corrigindo. E as nossas palavras, quando você começa a mudar as suas palavras, você começa a perceber que tudo ao seu redor começa a mudar. O ambiente familiar começa a mudar. No seu trabalho começa a mudar. Você começa a ter uma nova perspectiva, sabe? Quando se muda a maneira de falar. Uma vez eu vi uma publicação no Facebook, eu já compartilhei várias vezes, que diz que o hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. Então, quando eu vejo alguém tosco e grosseiro, eu fico pensando, esse fala pouco com Deus. Esse precisa falar mais com Deus. Porque quando se fala muito com Deus, a gente procura maneiras mais dócil, né? Maneira mais educada de falar com as pessoas. Então, querido, veja, Provérbios também diz lá no capítulo 21 e o verso 23 que se nós tivermos sabedoria no que falar, nós evitamos muito sofrimento. Evitamos muito sofrimento. A maioria dos sofrimentos que o povo hoje chora e lamenta, a maioria deles foram criados porque não tiveram controle na língua. A maioria dos problemas. Problema conjugal que as pessoas passam anos pagando o preço de uma palavra falada. Porque não teve sabedoria. Problema na igreja. Intrigas por causa de uma palavra. As pessoas passam tempo, né, para tentar recuperar o que perdeu. Mas eu quero dizer para você que a palavra, ela é como uma flecha lançada. É como uma flecha lançada. Ninguém consegue, depois de atirar uma flecha, antes dela chegar lá, não tem como você pegar e voltar ela para o arco. Você atirou a flecha, o estrago está feito. Onde ela pegar, o estrago está feito. Assim é a palavra.
quando você lança uma palavra, o resultado vai vir. Ou bom ou ruim, o resultado vai vir. Irmão, mas o que eu falei foi algo bom, então é só esperar o fruto. Vai ser muito bom. Irmão, o que eu falei foi mal, pois pode apertar o cinto. Porque a pancada vai ser grande. Porque tudo que se planta, colhe. E quem planta vento, colhe tempestade. Agora veja, outra coisa. Aqui nós temos alguns versículos. Eu vou trabalhar com tudo isso aqui dentro do nosso tempo. Veja. Provérbios 12, 13 diz que o sábio é aquele que cala. O sábio é quem cala. Então a gente tem uma mania de ver errado, né? Por que fulano calou? Uma vez eu lembro que eu fui questionado quanto eu fui chamado a atenção uma vez e eu não tinha errado, né? A gente erra, mas naquele dia eu não tinha errado. Mas eu percebi a maneira como uma pessoa me tratou, então eu tinha vários argumentos. Mas eu falei, não, eu vou manter o silêncio. Quando ela se acalmar, ela mesmo vai perceber. E aí eu fiquei em silêncio. E depois um amigo chegou para mim e falou assim, por que fulano te tratou mal? E por que você não revidou, né? Você estava com tudo na mão. E aí eu lembrei de uma frase que eu vi, que dizia o seguinte, as pessoas só dão aquilo que têm. As pessoas só dão aquilo que têm. Então, se as pessoas costumam te dar pedradas, é o que elas guardam para si, é pedradas, é pedras. O coração delas estão cheio. Né? Então, a gente tem que aprender a primeiro ter para poder dar para as pessoas. Né? Outro texto aqui. Efésios, esse é bem conhecido, 4:29 diz que nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. É um texto bastante conhecido. Nenhuma palavra torpe. Por quê? Porque Deus sabe o resultado das palavras torpes que a gente fala, não é isso? 1 Pedro 3,10 diz que se você quer ser feliz, cuida do falar. Quer ser feliz? Todo mundo levanta a mão, quero. Mas na hora de falar, ninguém pensa. Então, quer ser feliz? Quero. Cuida do que você fala. Analisa, pesa. Antes de lançar a palavra, pesa ela na sua mente. Não precisa de muita pressa, a gente é apressado em responder as coisas. Né? É igual um concurso público, a gente tem aquela pressa para responder a prova, quando termina está reprovado. Fique calmo, responda com paciência. Pense, pesa, analisa. Né? Antes de lançar a palavra, porque depois que você falar, pronto, não tem mais o que fazer não, está falado. A pessoa que deveria ouvir, ouviu. As conclusões agora é por conta dela. Você agora já era. A tua parte você já fez. E aí o ouvinte é que vai ver, vai pesar e vai ver se o que você falou realmente é algo bom, algo que realmente produza algo bom, ou é algo realmente que prejudica, né? Algo torpe. Irmãos, Tiago 1,19 diz, fala pouco e ouça muito. É bastante conhecido aquele ditado popular que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Mas eu quero dizer para você que existe 2 tipos de falar muito. Existe a pessoa que fala muito em quantidade, porque ela é alguém comunicativo e não se cala um momento, é eu. Eu falo demais, entendeu? Assim, converso muito. E tem aquela pessoa que fala muito no sentido de dizer uma palavra, mas só que dali bastou, já causou um estrago enorme, uma bomba atômica explodiu, entendeu? Você já ouviu a expressão assim, fulano fala demais. Ela não está dizendo de quantidade, ela está falando da gravidade do que a pessoa falou, né? Não tem aquelas pessoas que muitas das vezes são caladinhas na delas, mas quando elas falam, a bomba de Hiroshima, pum, e aí destrói tudo, todo mundo morrendo. Tem pessoas assim. Né? E a gente, eu estou falando aqui, mas eu acredito que você deve ter pensado em alguém. A gente não está julgando, é porque a gente sempre tem um exemplo, né? Às vezes é até nós mesmos. Rapaz, eu sou assim. Eu tenho uma bomba de Hiroshima na língua, né? Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Então tem o falar muito, quantidade, e o falar muito na gravidade da coisa. A gente tem uma mania, irmãos, de achar que
o que nós falamos, nós só conseguimos alcançar um objetivo se a gente falar de maneira autoritária a fim de cobrar, exigir e alcançar algum objetivo ou vencer algum obstáculo, né? O brasileiro é bem acostumado com isso. Tem as famosas manifestações populares. E quando a coisa não rende, o povo quebra mesmo tudo, a fim de chamar a atenção da mídia, a fim de chamar a atenção do governo. Quantos aqui já ouviram falar, aliás, eu creio que todos, Martin Luther King, grande pregador batista, também advogado. Eu sou ruim de data, mas parece que 1845, 1860 mais ou menos, se não me falha a memória. Conta a história que ele, naquele tempo, viveu algo que cortava o coração dele. Naquela região onde ele morava, havia um racismo tão horrível, que as pessoas que eram negros não poderiam entrar no mesmo ônibus que os brancos. Não poderiam. Havia todo, depois você pesquisa na internet, ou em algum livro. Não poderia, era um racismo horrível. E tinha várias outras coisas lá que não podia. Se aquilo tivesse acontecido no Brasil, o povo estava fazendo manifestação, gente, como você tem visto por aí, né? Gente nu no meio da esplanada dos ministérios, o povo querendo chamar atenção e tudo mais. Aquele homem muito sábio, ele fez o seguinte: um dia, cansado com aquilo, ele levantou uma bandeira. A bandeira de alcançar o objetivo através da paz e através do diálogo, da palavra. Então, certa vez, ali, diante do memorial de Lincoln, ele falou a célebre frase: sonho com o dia em que os meus filhos serão julgados não pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Essa frase marcou. Passou-se, isso me falha a memória, 1 ou 2 anos, foi decretada uma lei em proibição ao racismo naquele lugar. E ele venceu algo com uma palavra bem falada no momento oportuno. Ele não precisou gritar, se acabar, não precisou disso, não chamar atenção. Não. Uma palavra bem falada, no momento certo, resolveu um problema que era de toda a sociedade. Um homem resolveu com uma palavra. Tu pode resolver o problema da tua família talvez com uma palavra. Mas vigie no que você vai falar. E se você perceber que não é algo bom, cale-se, fique em silêncio, aguarda. Nós precisamos, irmão, a cada dia aprender com Deus a falar melhor, a nos comunicar melhor, a se dirigir com as pessoas, a se dirigir às pessoas de maneira mais educada, independente do que as pessoas são, independente do que elas acreditam. Eu não vou com a cara de fulano, mas é um ser humano. Então trate como ser humano. Mas ele não é do meu nível social. Mas vai para o barro igual a você. Tudo é barro, tudo é pó. Então não vai ter nenhuma cova mais bonita que a outra. Dentro, tudo podre. Rico, pobre, bonito, feio, todo mundo vai acabar do mesmo jeito. Então trate as pessoas como pessoas. Que Deus e o Cristo nos abençoe. Que a mensagem dessa noite venha servir para você como serviu para mim, né? Que a gente possa a cada dia aprender mais e mais a lidar com as pessoas, a amar as pessoas. Querido, acredite, última frase: apenas pessoas serão eternas, cuide delas. Para de estar perdendo tempo com coisa, tudo vai se acabar. Apenas pessoas serão eternas. A eternidade Deus tem reservado para pessoas. Então ame elas, cuide delas. Vamos cantar o hino final, 593. Vamos ficar de pé? Faze que ao orar eu esqueça tudo ao redor, para que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu Senhor,
seus olhos, dirija sua mente aos céus e vamos falar com Deus em oração. Pai querido, nós pedimos, Pai, nessa noite, que o Senhor a cada dia venha nos moldar, nos transformar. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos mantido. Tu tens, Senhor, dado a cada um de nós bem melhor do que aquilo que nós merecemos. Nós somos gratos a Ti por tão grande misericórdia. Senhor, há grandes mudanças que precisam ser feitas no nosso coração, na nossa mente e na nossa língua. E nós, como seres humanos pecadores, temos muita dificuldade, Senhor, para fazer isso. Com certeza é impossível a nós mesmos. Por esse motivo, Pai, nós pedimos a ação do Teu Espírito Santo. Que Ele mude o nosso coração e a nossa mente. Ajuda-nos a olhar para pessoas, Pai, e ver pessoas, assim como nós. Nos ensina a amar as pessoas como a nós mesmos. Ajuda-nos, Pai, a ter domínio próprio, controle da nossa língua, do que nós falamos. Ajuda-nos a usar as nossas palavras de maneira sábia, a fim de abençoar todas as pessoas que nos ouvem. Perdoa, Pai, cada pecado cometido por ação, palavra ou pensamento. Reina no nosso coração, Senhor, e nos dê um restante de semana na Tua companhia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.